Boa noite, Nicola. Acho um absurdo esse contrato do Depay, pois um único jogador ganha a premiação quase toda do Paulistão. Bora explicar em detalhes essa história, que repercutiu bastante, fui eu quem publiquei na sexta-feira. O Memphis Depay tem direito de pedir aquilo que ele quiser. E aí cabe ao clube aceitar ou não as condições do negócio, beleza? O Memphis fez, entre outras exigências, o pagamento de 4.700.000 reais de prêmio em caso de título do Campeonato Paulista. E esse título ficou bem mais próximo graças à vitória por 1-0 no jogo de ida fora de casa. O campeão paulista tem direito da federação a um prêmio de 5 milhões de reais. Como os 4.700.000 ao Memphis são líquidos, dá para dizer que o Corinthians teria que pegar toda a grana da federação e repassar para o Memphis Depay. Mas o que eu senti de vários torcedores do Corinthians e até alguns jornalistas que são declaradamente corintianos, como o Vessone, é que se for campeão, os caras não estão nem aí. Se vai pagar todo o prêmio, se não vai pagar, que o importante é ser campeão, especialmente em cima do Palmeiras, com essa condição de um time que não ganha nada desde 2019, tá bom? Fabinho no Corinthians e Patrick do Novo Horizontino. Vamos lá, Bruno. Essa especulação envolvendo o Fabinho no Corinthians, ela surge nas redes sociais, mas ela não é confirmada nem pelo Corinthians nem pelo América, tá? Conversei com o Fred Cascardo, que é o executivo de futebol do América, e o Fred falou, Nicola, a gente ouviu pela imprensa de Grêmio e Corinthians, mas ninguém nem do Grêmio nem do Corinthians nos procurou. Falei sobre Atlético, ainda não temos nada oficial, mas a gente já foi informado de que o Atlético tem a intenção. E aí sobre o Fabinho no Atlético, é mais um pedido do Cuca. O Cuca trabalhou com o Fabinho no São Paulo, categoria, né, no profissional, o Cuca avalia o Fabinho como um jogador interessante e gostaria. Aí mais uma informação importante de bastidor, porque a ideia é deixar você o mais bem informado possível, o Cuca gostaria de ter o Fabinho pro lugar do Brian Palacios, tá? O Cuca não se importa de o Brian Palacios ser emprestado ao Vasco da Gama. É a diretoria do Atlético quem reluta com essa ideia de empréstimo, por entender que ainda dá para fazer valer o investimento da temporada passada. O Brian Palacios havia custado 3 milhões de dólares, tá? Sobre o Patrick do Novo Horizontino, vou até mandar mensagem para o empresário dele para ver se a gente consegue alguma atualização. O que havia sido combinado é que a reunião aconteceria depois da primeira partida final do Campeonato Paulista. Aqui, ó, deixa eu mandar uma mensagem. Boa noite. Tudo bem por aí? Alguma novidade? Mandei aqui, tá? Só sobre o Patrick, só para completar. Na semana passada, qual que é o nome do time? Teve um time o DC United dos Estados Unidos ofereceu ao Novo Horizontino $1 milhão em 3 parcelas para levar o Patrick, tá? O Renilson Claudino, por que o Corinthians não vai atrás do Lautaro Dias do Cruzeiro? Renilson, especularam nos últimos dias a chance de o Lautaro deixar o Cruzeiro, né? Que ele começou a temporada contundido e de que não conseguiu ainda engrenar com a camisa do Cruzeiro. Falaram dele no Bahia, no Vasco, no Vitória e no Ceará. Eu chamei o Matos para perguntar sobre o tema e o Matos falou, Nicola, não sai, tá? Pode escrever. Nicola, que história é essa do fiel torcedor do Timão? Paulo, a que você se refere? A uma denúncia de um ex-funcionário sobre esquema de favorecimento em relação a ingressos? Se for isso, me fala que eu explico, tá? O Augusto pode ser preso por causa do cambismo? Ah, então deve ser por isso que vocês estão falando, né? Hoje especularam Gustavo Henrique no Peixe. Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians. Gustavo tem contrato com o Corinthians até dezembro. Eu conversei com o Luiz Carvalho, que é o empresário dele, e perguntei se pro Luiz, se o Gustavo Henrique poderia renovar o contrato com o Corinthians ou se essa chance de Grêmio e Santos é real. O Luiz disse que a prioridade absoluta nesse momento é de o Gustavo renovar com o Corinthians, embora ainda não tenha existido negociação. O Luiz imagina que após a final do Campeonato Paulista, o Gustavo Henrique vai ser chamado para estender esse contrato, até porque o Gustavo se tornou titular absoluto nos últimos jogos, né? Felipe Soares, boa noite, Nicola. Tem algum atacante na mira do Corinthians? Falaram do Fabinho, mas essa informação não foi confirmada nem pelo Corinthians, nem pelo América. Existe a possibilidade de o Timão trocar o Charles pelo Lucero ou pelo Pochettino? Pochettino tem negociações mais avançadas com o Atlético, tá? Sobre o Lucero, cara, acho que a chegada do Daverson
Até pode ser um indicativo de que o Lucero já não está com esse moral todo. Mas o Corinthians tem como centroavantes o Yuri Alberto, tá? O Héctor Hernandes, o Pedro Raul foi embora, né? Mas eram 4, então, mas tá faltando um. Quem que é o... Vamos lá, Corinthians, todos os centroavantes corintianos do elenco. Embora exista a possibilidade de o Yuri Alberto ir embora, tenho certeza que não vai ser o Lucero o salvador da lavoura corintiana, né? É que o Memphis não pode ser utilizado como centroavante. Yuri Alberto, Thales Magno, Giovani, Memphis Depay, Romero e Héctor Hernandes, né? Enfim, eu não faria, não acho que é jogador. O Nego tá dizendo que o Pochettino é muita bola. Nicola, de quanto é o bônus do Depay em caso de título? Sabe falar que prêmio do... Vamos lá. Se o Corinthians for campeão paulista, qualquer título que o Corinthians ganhar com o Memphis tem direito a 4 milhões e 700 mil reais, valor líquido de impostos. E o prêmio que a federação paga ao campeão é de 5 milhões de reais, tá? O mente de Rico Nicola, o Depay fez 3 gols. O Depay tem direito a, além desse prêmio por títulos, a prêmio por presença em campo, não é nem em campo, basta que ele seja relacionado, e a gols e assistências, tá? O Garro vai sair mesmo? Não vai não, Bisquela. Ele pediu para ser negociado com o Zenit, mas a proposta, a janela já fechou lá, não tem mais negociações, tá? E ele queria ir por conta da independência financeira, a alegação de que um cara com 27 anos de idade, que até o ano passado ganhava menos de 100 mil reais, tinha chance de ganhar acima de 2 milhões de reais. O Corinthians disse, a gente está te pagando 800 mil aqui e contamos com você, não tem como te liberar. Zagueiro no Corinthians, Rafael Teodoro. Na semana passada, na sexta-feira, acho que foi da semana retrasada, E eu estava participando do programa Os Donos da Bola, que era uma data especial. Vocês sabem, eu participo do Donos da Bola às quartas, né? E aí, na sexta-feira da outra semana, eu fui lá porque era aniversário de 13 anos do programa. E aí o Neto quis fazer questão de contar com todo o elenco, dos comentaristas, dos narradores, enfim. E aí, durante o programa, mandam uma mensagem para mim dizendo, Nicola, o nome do Patrick, ex-zagueiro da Lusa, que hoje está no Novo Horizontino, foi sugerido para o Corinthians e o Corinthians ficou de avaliar. Existia até a expectativa dos representantes do Patrick de que essa reunião acontecesse na semana passada. O pessoal do Corinthians falou, não, vamos lá, a gente tinha uma decisão contra o Barcelona e a final do Paulista, vamos deixar para conversar na data FIFA. Então é natural que Corinthians e representantes do Patrick se encontrem por esses dias. O que há de novidade em relação ao Patrick, que é um zagueiro de 25 anos, canhoto, que também já jogou até de lateral, é que ele acabou de chamar a atenção do DC United dos Estados Unidos. Esse clube americano ofereceu $1 milhão em 3 parcelas, tá? E existe a perspectiva também de mais uma proposta da Major League Soccer. O Rafael Teodoro, Carrilho hoje é o melhor meia do Brasil? Cara, não sei se é o melhor meia do Brasil, mas é hoje aquele que mais joga bola no Corinthians. O momento do Carrilho é espetacular. É um cara que só chegou por causa do Ramon Dias, e é bom a gente ser justo, né? Quando o Ramon faz muita cagada, erra, e fica balançando, a gente conta. Mas quando ele traz, por conhecimento dele, porque já tinha trabalhado com o Carrilho no Al Hilal, ele traz o Carrilho, é um baita acerto dele e do filho dele. O Carrilho, ele consegue marcar bem, desarmar bem e construir bem, dá opção, passa, enfim, baita meio campista. Não sei se é o melhor, mas, cara, tá entre os melhores. O momento dele é espetacular, tá? Hora de falar sobre Rodrigo Garro, que coleciona 2 grandes decepções no Corinthians de 2025. A primeira delas, a perda da camisa 10. Ele chegou a dizer de forma pública que não gostou, que preferiria ter continuado jogando com a 10 em vez de ganhar a 8, e essa mudança se deu graças a uma cláusula do contrato do Memphis que lhe garantia o direito de usar tal camisa. A segunda e talvez maior decepção do Garro nessa temporada diz respeito a uma proposta do Zenit. Clube russo, no último dia da janela de transferências do futebol russo, ofereceu 15 milhões de euros ao Corinthians para levar o Rodrigo Garro e pediu uma resposta em no máximo 12 horas. O Garro teria a chance de praticamente triplicar seus salários. Jogador que já tem 27 anos de idade e até a temporada passada, quando jogava no Tajeres, ganhava menos de 100 mil reais por mês. Foi por causa disso que o Garro pediu aos dirigentes corintianos que o liberassem. Ele disse que talvez fosse a grande chance de fazer seu pezinho de meia, algo que ele ainda não conseguiu. O Garro que chega ao Corinthians para ganhar 320 mil mensais e depois da boa performance na temporada passada, teve seus vencimentos aumentados para 820 mil.
Importante lembrar que desses 820 mil, boa parte é perdida com tributos. Se a gente levar em consideração que o salário a que ele teria direito no Zenit era líquido, dá para dizer que ele triplicaria seus vencimentos. Mas o Corinthians, entendendo a importância do Garro, recusou a proposta do Zenit, causando uma frustração no meio. Não dá para dizer que o Garro joga incomodado ou nada desse sentido, mas na oportunidade ele havia pedido para ser negociado. Atleta argentino que tem sofrido muito com problema no joelho, tanto que ficou de fora da primeira partida final do Campeonato Paulista, temporada atual de 9 jogos, 1 gol e 2 assistências, desde que foi contratado, 62 partidas, 13 gols e 14 assistências. Bora mudar de assunto e falar sobre Memphis Depay, que em entrevista à ESPN na Holanda, em preparação da seleção holandesa para os jogos de quartas de final da Liga de lá, seleção holandesa contra a espanhola, jogo bastante interessante. O Memphis falou um pouquinho sobre a passagem pelo Corinthians. Primeiro dizendo da escolha pelo Timão, abre aspas para ele, não foi uma escolha fácil. Joguei em grandes clubes na minha carreira, mas me atraiu. Claro que há um risco, porque o clube estava longe da competição. E aí ele completa, ouvi o quão grande era o Corinthians, mas você não sabe como, por exemplo, é a estrutura do clube. Depois ele fala sobre o Campeonato Brasileiro, abre aspas, acho que a Liga Brasileira está entre as 5 melhores do mundo, baseado puramente em talento, luta e fisicalidade. Perco cerca de 3 quilos a cada 90 minutos. As condições são diferentes por lá. O Memphis ainda afirma que todos os jogadores de mais destaque acabam se mudando para a Europa, mas ele prevê, num futuro não tão distante, a Liga Brasileira tendo ainda mais repercussão em cenário internacional. Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a possibilidade de Gustavo Henrique deixar o Timão de graça. Atleta que virou recentemente titular absoluto do sistema defensivo, dos jogadores mais sólidos da defesa corintiana. O contrato do Gustavo Henrique se encerra em dezembro e é por conta dessa situação que existiu a especulação de Santos e Grêmio interessados no atleta. Eles tentariam, junto ao staff do jogador, um acordo agora para que o Gustavo Henrique chegasse de graça, sem custos, a partir de 1º de janeiro de 2026. Conversei com o Luiz Carvalho, representante do Gustavo Henrique, antes de gravar esse vídeo, e perguntei para ele como é que andava a situação do Gustavo. De acordo com o Luizinho, há toda a intenção do mundo do Gustavo Henrique em renovar esse contrato, mas até agora o Corinthians ainda não procurou para a extensão desse vínculo. Gustavo Henrique, que tem sido titular absoluto nessa reta final de Campeonato Paulista e que imagina que vai ser alvo de uma negociação para a prorrogação do vínculo assim que o Campeonato Paulista terminar. Jogo de ida da final já aconteceu, vitória por 1-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque, a volta marcada para a próxima quinta-feira. Só para arrematar em relação ao Gustavo Henrique, atleta que hoje ganha 650 mil reais por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. André Ramalho e Félix Torres ganham mais do que ele entre os zagueiros do Corinthians. Já o Kaká tem salário parecido, o Tchoca ganha bem menos. Esses são só alguns dos defensores corintianos e também seus vencimentos. Só para completar em relação ao noticiário alvinegro, Corinthians que se prepara para a disputa final dos 90 minutos da decisão do Campeonato Paulista e pretende ter força máxima para enfrentar o Verdão. Você acha que o Corinthians será campeão? Já usa espaço para comentário. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do Coringão. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de passar aqui, deixar seu like, se inscrever neste canal, ativando também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. E a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço para você e é isso aí. Vamos que vamos e vamos com tudo para cima, porque o Coringão é o maior clube do mundo.